Bom, então ficou alguma dúvida, gente? Porque ali fechamos o capítulo 21 do livro Nosso Lar. Para iniciarmos agora o capítulo 22, que é a continuidade da conversa de Laura com o André Luiz a respeito do bônus hora. O título do capítulo 22 é o bônus hora. Ela iniciou a palestra com o André Luiz, onde ele questionou a ela a respeito de como que se faz para conquistar as coisas ali na colônia. Ela então informa ele a questão do bônus hora. No meio da conversa veio a questão das reminiscências do passado. E agora, no capítulo 22, a continuação dessa conversa que os dois estavam tendo a respeito do bônus hora. E aí, como no final do capítulo anterior, no início deste capítulo, a senhora Laura, conforme o André Luiz vai dizer aqui, ela ficou assim, meio que paralisada mentalmente, talvez pensando na filha que iria chegar, e óbvio, veio a lembrança dos momentos dela com os filhos, com a própria filha que ia chegar, as dificuldades dessa própria filha, que ela e o marido talvez devem ter auxiliado e muito, e agora está chegando o momento da desencarnação da mesma, e ela iria ir para a colônia Nosso Lar. E inicia o capítulo 22 assim, desta forma: notando que a senhora Laura entristecera subitamente, ao recordar o marido que já estava reencarnado, e todo o processo, os filhos e tudo, o André Luiz modificou o rumo da conversa. E aí ele vai perguntar a ela: que me diz do bônus hora? Trata-se de algum metal amoedado? Ela já tinha informado a ele no capítulo anterior que era uma espécie de cupom que cada trabalhador recebe. E aí, para quebrar o gelo ali, daquele momento que ela então ficou meditativa, pela lembrança do marido e da filha, ele pergunta: e o bônus hora? É um metal amoedado? A senhora Laura, então, no mesmo momento, perdeu aquele gesto cismativo a que se recolhera e, de forma atenciosa, responde a André Luiz: não é propriamente moeda, mas ficha de serviço individual funcionando como valor aquisitivo. Então, é uma espécie de cupom que cada trabalhador ia acumulando. Aquisitivo? Perguntei. Explico-me, respondeu a bondosa senhora. Em nosso lar, a produção de vestuário e alimentação elementares pertence a todos em comum. Há serviços centrais de distribuição na governadoria e departamentos do mesmo trabalho nos ministérios. O celeiro fundamental é propriedade coletiva. O que ela está dizendo? Que a alimentação e o vestuário é comum a todos. Todos têm direito da colônia. Todos, sem exceção. Aí o André Luiz ficou espantado com essa colocação. Aí diz a senhora Laura: todos cooperam no engrandecimento do patrimônio comum e dele vivem. Os que trabalham, porém, adquirem direitos justos. Cada habitante de nosso lar recebe provisões de pão e roupa.
no que se refere ao estritamente necessário. Mas os que se esforçam na obtenção do bônus hora conseguem certas prerrogativas na comunidade social. O espírito que ainda não trabalha poderá ser abrigado aqui. No entanto, os que cooperem podem ter casa própria. O ocioso vestirá sem dúvida, mas o operário dedicado vestirá o que melhor lhe pareça. Compreendeu? Os inativos podem permanecer nos campos de repouso ou nos parques de tratamento, favorecidos pela intercessão de amigos. Entretanto, as almas operosas conquistam o bônus hora e podem gozar a companhia de irmãos queridos nos lugares consagrados ao entretenimento ou ao contato de orientadores sábios nas diversas escolas dos ministérios em geral. Precisamos conhecer o preço de cada nota de melhoria e elevação. Cada um de nós, os que trabalhamos, deve dar no mínimo 8 horas de serviço útil nas 24 horas de que o dia se constitui. Os programas de trabalho, porém, são numerosos e a governadoria permite 4 horas de esforço extraordinário, ou seja, hora extra. Então você pode trabalhar 8 horas e fazer 4 horas extras. Aos que desejem colaborar no trabalho comum de boa vontade. Desse modo, há muita gente que consegue 72 bônus hora por semana, sem falar dos serviços sacrificiais, cuja remuneração é duplicada e às vezes triplicada. Olha que coisa interessante. O que ela está informando para nós? Que todos os espíritos desencarnados na colônia têm direito ao necessário, roupa e alimento e a um abrigo. Mas aqueles que trabalham, eles podem fazer jus ao trabalho com a aquisição do bônus hora. E quanto mais sacrificial for o trabalho, ele será contado também de forma diferente, como uma espécie de bonificação a mais pelo trabalho realizado. Então vamos supor que a pessoa ela consegue fazer 72 horas de bônus horas. O Zé colocou aqui 72 bônus horas. Vamos colocar 72 horas que ela fez durante a semana. Dependendo do serviço, ela pode dobrar ou triplicar essas 72 horas. Então, em uma semana, ela pode ter, se nós formos multiplicar 72 por 3, dará exatamente 216. Então, ela poderá fazer 216 horas ou ter 216 bônus hora em uma semana. Se ela fizer isso em uma semana, se nós pegarmos por 4, que é um mês, olha para você ver, dobra para 800 e tanto. Lembra que a senhora Laura disse que a pessoa tem que aumentar 30 mil bônus hora? Então pode ter sido o próprio caso do Ricardo, viu, Ângelo? O caso do Ricardo. Ter realizado trabalhos de natureza sacrificiais, onde ele conseguia dobrar ou até triplicar o número de bônus horas. O que fez com que ele, então, pudesse ter condições de ter uma propriedade. E uma outra coisa interessante, reafirmando aqui, o dia, as 24 horas que nós temos no plano físico, são as mesmas 24 horas existentes na colônia de nosso lar, que está numa região da atmosfera espiritual da Terra, ainda envolvida numa região umbralina,
mas que nos dá indício de que essas regiões mais próximas à terra, onde estão as colônias, os postos de socorro, e até algumas esferas um pouco mais elevadas, a contagem do tempo é o mesmo que nós temos aqui no plano físico. E aí ela continua. Mas é esse o único título de remuneração? Olha o questionamento do André Luiz. Então o bônus hora é o único tipo de moeda que tem-se aqui? Resposta: sim. É o padrão de pagamento a todos os colaboradores da colônia, não só na administração, como também na obediência. Independente de qual ministério você esteja, o bônus hora é padrão. E aí, lembrando as organizações terrestres, indaguei espantado. Todavia, como conciliar semelhante padrão com a natureza do serviço? O administrador ganhará 8 bônus hora na atividade normal do dia. E o operário do transporte receberá a mesma coisa? Não é o trabalho do primeiro mais elevado que do segundo? Então, André Luiz está propondo aqui uma comparação conforme nós temos no plano físico. Então, tem as pessoas que administram e tem as pessoas que executam. E aí ele está querendo saber se a bonificação pelo número de horas, através do bônus hora, é o mesmo? Ele quer saber. A senhora Laura sorriu e colocou da seguinte forma: tudo é relativo. Se na orientação ou na subalternidade o trabalho é de sacrifício pessoal, a expressão remunerativa é justamente multiplicada. Examinando, porém, mais detidamente a sua pergunta, precisamos, antes de mais nada, esquecer determinados prejuízos da terra. A natureza do serviço é problema dos mais importantes. Contudo, na própria esfera da crosta é que o assunto apresenta solução mais difícil. A maioria dos homens encarnados está simplesmente ensaiando o espírito de serviço e aprendendo a trabalhar nos diversos setores da vida humana. Por isso mesmo, é imprescindível fixar as remunerações terrestres com maior atenção. Então, está comparando justamente isso. Que o homem terrestre, ele, por conta do trabalho e da remuneração pertinente ao seu trabalho, é que nós temos aí várias disparidades e desigualdades. Todo ganho externo do mundo é lucro transitório. Vemos trabalhadores obcecados pela questão de ganhar, transmitindo fortunas vultosas à inconsciência e à dissipação. Outros amontoam expressões bancárias que lhes servem de martírio pessoal e de ruína à família. Por outro lado, é indispensável considerar que 70% dos administradores terrenos não pesam os deveres morais que lhes competem e que a mesma porcentagem pode ser adjudicada a quantos foram chamados à subordinação. Vivem quase todos a confessar a ausência do impulso vocacional, recebendo, embora os proventos comuns, aos cargos que ocupam. Governos, empresas, pagam a médicos que se entregam à exploração de interesses outros e a operários que matam o tempo. Onde aí a natureza do serviço? Há técnicos de indústria econômica que nunca prezaram integralmente a obrigação que lhes assiste e valem-se de leis magnânimas, à maneira de moscas venenosas no pão sagrado, exigindo abonos, facilidades, aposentadorias. Então, o que a senhora Laura está colocando? Que na Terra nós temos os vícios condizentes à questão do trabalho.
Às vezes, exercemos um cargo de renome, mas não nos envolvemos naquela atividade como deveríamos envolver, a fim de realmente nos doarmos em relação àquela atividade pelo prazer de trabalhar e de servir. Então, na Terra, em diversas ocasiões, realizamos tipos de trabalho visando apenas o lucro ou o ganho material. E não pelo fato de gostar, realmente de fazer. Então ela está mostrando, André Luiz, essa separatividade que existe lá na colônia Nosso Lar. Porque na colônia, o espírito está no processo de aprendizagem. Ele retornará ao plano físico. Então lá, através deste processo, ele está trabalhando-se mentalmente, moralmente, para que quando estiver encarnado, ele poder processar isso de uma melhor forma. E aí ela vai dizer: o verdadeiro ganho da criatura é de natureza espiritual. E o bônus hora, em nossa organização, modifica-se em valor substancial segundo a natureza dos nossos serviços. E aí ela diz uma coisa interessante. No Ministério da Regeneração, temos o bônus hora regeneração. No Ministério do Esclarecimento, o bônus hora esclarecimento. E assim por diante, examinando o provento espiritual, é razoável que a documentação de trabalho revele a essência do serviço. As aquisições fundamentais constituem-se de experiência, educação, enriquecimento de bênçãos, extensão de possibilidades. Nesse prisma, fatores como assiduidade e dedicação representam aqui quase tudo. Então, o que ela está dizendo, André Luiz? Que não vale apenas você exercer uma atividade por exercer. É necessário exercê-la com gosto, com prazer. Lá no plano espiritual, nós teremos condições de trabalhar isso, se nós não trabalhamos aqui. O objetivo é trabalharmos aqui agora. Mas se nós não trabalharmos dessa forma e chegarmos lá, formos trabalhar conforme ela está colocando para André Luiz, com qual objetivo? Com vistas a uma futura reencarnação. Termos uma melhor consciência do valor do trabalho, seja ele qual for. Seja ele qual for. E aí, através de cada setor, a remuneração condizente. Dessa forma, ela diz também, André Luiz, que podemos gastar o bônus hora conquistados. Entretanto, é mais valioso ainda o registro individual da contagem de tempo de serviço útil que nos confere direito a preciosos títulos. Então, a pessoa recebe o bônus hora, ela pode gastar em conformidade com aquilo que a colônia apresenta. Ou então, ela pode conferir esse bônus hora a um tempo em que dará a ela direito precioso de títulos. É como se ela estivesse, através do trabalho, exercendo com amor, com devotamento. É essa a colocação que ela está dizendo, André Luiz. Aí André Luiz pergunta: podemos gastar nosso bônus hora a favor dos amigos? Ou quem tem bônus hora pode gastar em favor do outro? Resposta: perfeitamente. A tal ponto que, às vezes, você pode conceder a um amigo um bônus hora
onde ele possa ir assistir uma peça de teatro, uma peça musical, conforme ela narra aqui. E aí, ela vai continuar falando justamente do bônus hora, mostrando a questão de tempo, de atividade. Tudo isso que ela está colocando aqui foi o que nós já trabalhamos. E aí, ela ia continuar falando mais sobre questões do bônus hora com referência aos processos de aproveitamento, comparação e serviço, quando André Luiz e a senhora Laura começam a ouvir vozes. Que vozes? De Lísias e das duas filhas, retornando do entretenimento. E aí ela vai dizer para André Luiz: nossos queridos estão de volta. Aí ela vai se levantar da sala onde estava palestrando com André Luiz e vai abrir a porta para os três que acabavam de chegar. E aí fechamos também o capítulo 22 da obra, que foi mais ou menos a continuação do 21. Algum questionamento, gente? Alguma colocação? Alguma dúvida? Hã? Acho interessante essa parte, né? Porque é posto um despertar de cada um, com relação a essa questão do trabalho. É. Da mesma forma que o esposo dela teve despertamento, né, e se lançou ao trabalho, aí a espiritualidade vai deixar ao encargo de cada entidade do plano espiritual realmente processar isso com ela mesma. Cada um vai ter o seu tempo e as necessidades vão se apresentando. E aí o espírito vai procurar esse trabalho, ou um encaixe de acordo com aquilo que realmente será bom e benéfico para ele. Despertar é livre-arbítrio, né? Quando a gente pensa assim que pode escolher atividade ou não. Também. Né? Também. Eu acho que lá, acabou lá dentro, Fátima. Então, nós vamos fechar. Mais alguma dúvida, gente? Mais alguma colocação? Hã? A dúvida é que estou gostando dos capítulos, mas não estou entendendo quase a verdade. Não, mas tem que entender. É complicado. Não é tão simples. Mas aquilo que você não estiver entendendo, você levanta a mão na hora de dizer, não entendi essa parte. A gente procura, então, esclarecer melhor. Ok? Você vê que não ficou assim melhor para o seu entendimento, aí você coloca para a gente a dúvida. Eu que o meu raciocínio, teu negócio é complicado mesmo. Não, mas mesmo assim, que aí se você vê que, não, Delano, eu não entendi essa parte, não tem como repetir e tal, que a gente repete, dá um exemplo, troca o exemplo, ok? Então vamos fechar. Aqui a nossa parte acabou. Nota bem, já acabou. Vamos fazer a nossa. Vamos. O círculo para a prece. Parte 4.